Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, primeiro quero vos pedir desculpa por o estado deste cabelo miserável, está gigante e como tal roubei um toticho cor-de-rosa para apanhar um bocadito o cabelo, portanto quero pedir desculpa por isso logo aqui de início e depois quero mostrar uma coisa, não sejam porcos, se faz favor. Quero mostrar uma coisa, basicamente é um representing, não é? Portanto, estou com uma t-shirt da Retro Racing edição Flip Albuquerque, portanto, seja isso. Intro. Ora bem, como podem ter visto pelo título e daí estarem a ver este vídeo, suponho eu, não é? Hoje quero-vos falar de truques e dicas, ou alguns truques e dicas para a fotografia na praia. Está aí o verão, aliás, quando eu lançar este vídeo, se calhar já muita gente foi de férias e voltou, não interessa, está aí o verão e quero dar aqui alguns tips, não é gorjetas, é dicas de como melhorar as vossas fotografias no verão, não dificultando aqui muita coisa, não é? Não vou dizer, olha, comprei uma máquina de 10 mil euros, tipo, obrigado pela informação, Pedro. Não é nada disso. Vamos aqui falar sobre mais ou menos 10 dicas e como elas podem efetivamente melhorar a vossa fotografia de verão, ou neste caso de praia. Primeira dica, e é uma coisa que se vocês já viram alguns dos meus vídeos sabem que eu não é ser contra, mas também não sou a favor, mas é uma boa dica que é usar filtros de polarização. Porquê? Porque reduz o brilho excessivo da água e do céu e ainda ajuda a puxar aquelas cores de verão. Ajuda a puxar todas, mas estamos no verão, portanto ajuda a puxar as cores de verão. Não é? É um truque, ou uma dica para quem é mais ou menos amador na fotografia. Quem é profissional já sabia que é isso que um filtro de polarização faz e também ajuda a eliminar reflexos em superfícies. Fogo, não sei falar hoje. Superfícies refletivas. Aqui não sei se terá muita utilidade para o verão em si, mas é o que faz um filtro de polarização. Segunda dica, e é um bocadinho óbvia se calhar, mas eu vou dizer na mesma, é aproveitem a luz natural, nomeadamente Golden Hour. Bam! Golden Hour. Obviamente dá as melhores fotografias, obviamente, para quem gosta, porque nem sempre é assim tão linear, mas por norma dá as melhores fotografias, cores mais amareladas, com sombras esticadas. Devido à situação geográfica de Portugal, o sunset será a vossa melhor altura para fotografar. Sunset é na praia, portanto será a melhor altura para fotografar. Se estiverem na praia, o sol nasce não em cima da água, mas nas costas de vocês. Portanto, eu diria que a Golden Hour de manhã é fixe, a Golden Hour da tarde é a melhor a escolha que vocês têm para fazer fotos topzilla agora no vosso verão, nas vossas férias, na vossa praia, dessas coisas. Agora é uma dica óbvia, e peço desculpa por estar a dar uma dica óbvia, mas dica número 3 é protejam o vosso equipamento. Como isto são dicas mais específicas mesmo para a praia e não verão, mas mesmo para a praia, a dica é para proteger o vosso equipamento, obviamente, mas no sentido em que a areia entra em todo o lado e é preciso ter muito cuidado com isso. A areia é uma chatice, especialmente em câmaras com lentes amovíveis. Vocês estão a trocar as lentes na praia e se caírem no chão ou na areia, ou se vier um ventinho que seja e levanta os grãos de areia, my God, it's the end of the world. Portanto, muito cuidado com isso, sempre trocar as lentes, se for caso, num ambiente o mais isolado possível, para não ficarem com grãos de areia no sensor, que são tão lindos.
E é isso, pá, cuidado, a areia é realmente bastante chata. Se for com smartphone, tenham cuidado na mesma, mas provavelmente já terão uma capa, provavelmente pronto, já estará um bocadinho mais protegido, digo eu, que não percebo nada disto. A dica número 4 é uma dica que não é só para agora, mas eu acho que é para agora, porque eu escrevi para agora, é experimentar de diferentes ângulos, nomeadamente um ângulo que não se vê muito, que é o ângulo encostado ao chão. Já vemos muita fotografia ao nível dos olhos, um bocadinho mais abaixo só ali, sei lá, 1,50 m para cima. Devido à popularidade dos drones, já vemos muita fotografia aérea. Devido a termos uma costa que tem bastantes penhascos, já vemos muita fotografia aérea, ou seja, com um ponto de vista bastante elevado em relação ao sujeito, mas que não é com drone. E eu diria, e por que não este ano começar a tirar, ou experimentar tirar fotos de um ângulo inferior para cima. Pelo menos noutras situações eu gosto muito de o fazer, automóveis gosto muito de o fazer, quando estou a fazer sessões de retratos com pessoas gosto muito de o fazer, é um dos ângulos que eu vou sempre, é um dos meus go-to, portanto, por que não, quando tiverem a fotografar os vossos miúdos a brincar na areia, por que não um ângulo mais baixinho e não fotografar de cima, se calhar vão ver que fica uma fotografia mais interessante, quem sabe, não é? Quem sabe, é uma dica, quem sabe. Quinta dica: composição com a linha do horizonte. Uma coisa que eu vejo, e já falei isto noutro vídeo, mas uma coisa que eu vejo as pessoas a falharem muito quando fazem fotografias, especialmente de praia, e por isso é que eu meti esta dica aqui, apesar de se aplicar quase a tudo, mas quando fazem fotografia de praia esquecem-se que têm que alinhar, vou dizer 90% das vezes, porque há exceções, têm que alinhar a fotografia à linha do horizonte, porque a linha do horizonte na praia é muito, muito visível. A menos que vocês tenham, sei lá, 500 barcos que estão a tapar a linha do horizonte, mas mesmo assim é muito visível. Portanto, não se esqueçam de alinhar as vossas fotografias com a linha do horizonte. Se meterem uma grelha no vosso smartphone, na vossa câmera, seja o que for, mais fácil é. Ou seja, se meterem uma grelha no visor, mais fácil é. Eu estou a dizer uma grelha no sentido de ir às opções e pôr uma grelha, não desenhar lá com uma caneta, ok? Porque é assim, e eu acho que já disse isto no outro vídeo, que se vocês alinharem, a fotografia nota-se que foi propositadamente alinhada e dá um aspecto profissional à fotografia, ou um aspecto mais cuidado. Se tiver a falha de um ou dois graus, parece que foi só descuido. Se for tipo, vamos imaginar, 45 graus, já se nota que não é descuido e é propositado. Há ali uma margem, eu diria que será entre 1 grau até talvez 10, em que a fotografia parece descuidada, não parece propositado e também não está alinhado. Portanto, há ali estão a ver, há ali uma zona cinzenta em que basicamente a coisa não funciona, ou pelo menos não fica tão apelativa ao olho, não é? É isso que a gente quer, é uma fotografia para ficar bonita, nem que seja uma fotografia para guardar memórias, é para ficar bonita, portanto, mais vale ter uma fotografia que depois tem gosto de imprimi-la numa tela ou uma coisa do género e tê-la em casa, do que uma fotografia que depois não dá para nada, não é? Pá, eu acho que sim, pelo menos eu tenho várias, inclusive de praia. Dica número 6, estamos na praia, portanto, capturar o movimento da água. E aqui há duas coisas, tweaks, que se pode fazer, que é freeze, ou seja, congelar o movimento, como se costuma dizer, da água, ou criar um efeito suave. Eu pessoalmente já estou um bocadinho saturado do efeito suave. É uma coisa que eu acho que quando as pessoas aprendem o modo manual das máquinas, é a primeira coisa a fazer, é pôr a água suave, portanto já chega, mas de qualquer maneira são duas coisas que se podem fazer e eu vou dar aqui uns números muito rápidos. Se quiserem congelar a água, ou seja, vamos imaginar que foram a uma praia fluvial, só porque é mais fácil, e tem uma cascata e então querem congelar a água no ar, ou seja, não querem fazer aquele creme. Eu diria fotografem a 1/1000 ou mais rápido. Números redondos, obviamente. Se quiserem pôr a água mais cremosa, 1/15 ou mais lento, certo? Isto depende, obviamente, depois da luz toda que há e da abertura que vocês conseguem, não sei o quê, obviamente, mas estes números de shutter speed ou de velocidade do obturador são umas guidelines para fazer um efeito ou outro, certo?
Dica 7, fotografar reflexos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, não só na praia, mas em vários ambientes. Automóveis, retratos, street photography, quase todos os ambientes eu gosto, que é fotografar os reflexos. Na praia podem usar, obviamente, a água, não é? Para fotografar o reflexo, sei lá, de alguma coisa, especialmente se ela estiver assim mais parada, cria mais reflexos, portanto, funciona bem. Os reflexos, vou ainda deixar uma subdica da dica, subdica da dica. Os reflexos na água funcionam melhor ao amanhecer e ao pôr do sol. Portanto, voltamos aqui um bocadinho à dica número 2, que é Golden Hour. Ou seja, se estiver a fotografar na Golden Hour, os reflexos ainda funcionam um bocadinho melhor devido à luz que entra. Não vou explicar a ciência, não vale a pena. Funciona melhor nessas alturas, portanto, se tiverem a oportunidade, se forem à praia, fiquem até ao pôr do sol, fazem umas fotografias bonitas, depois mandam imprimir e ficam assim com umas coisas, com umas telas todas janotas em casa. Espetáculo. Dica número 8, incluir elementos humanos ou naturais. Eu gosto, honestamente, de fotos em que se vê só praia, ok. Se tiverem alguma coisa de interessante, eu gosto de ver, por exemplo, uma grande onda ou uma cena do género, mas por norma, regra geral, eu acho que se uma foto não tiver algo que crie uma história, que crie algo mais do que só areia e água, não é? Areia, água, céu. Algo mais, eu acho que fica um bocado boring. Ou seja, se tiver pessoas, já chama um bocadinho mais a atenção ao olho e nós já temos tendência a olhar para os detalhes, ver o que é que aquela pessoa, vamos imaginar, tem vestido, ou o que é que está a fazer, ou se está a jogar a bola, ou se está a ver um mergulho, ou seja o que for que vocês fotografaram, já temos tendência a passar mais tempo, digamos assim, a olhar para a vossa foto, e isso quer dizer que, por norma, gostamos mais da fotografia. Normalmente não ficamos a olhar para coisas que não gostamos assim muito. Excepto acidentes rodoviários. Somos um ser um bocadinho esquisito. Moving on. Dica número 9. Cuidado com a exposição. Ora bem, praia. O pessoal em Portugal, isto não é uma crítica a ninguém. Estou só a dizer. É um facto da vida. O pessoal em Portugal não tem grande cuidado e passa aquelas horas que eu sempre ouvi dizer e continuo a ouvir dizer que não se deve passar na praia, que é perto do meio-dia, não é? Porque o sol está fortíssimo, com os UVs fortíssimos, que é terrível para a pele. Eu não quero ter doenças de pele, não quero estragar o trabalho todo que está aqui feito e, portanto, não sou o maior fã de ir a essas horas para a praia. Mas quem vai e quer tirar fotografias, tenham cuidado com a exposição, porque há muita luminosidade nessa altura. Portanto, se estiverem a fotografar num modo menos automático, tem que ter algum cuidado com isso. Se for automático, a câmera faz as cenas e tal, portanto não tem que se rolar muito, mas se for automático, por norma, não é sempre, atenção, não é sempre, mas por norma as fotografias ficam bem expostas porque a máquina ou o smartphone, é indiferente, compensa os settings uns com os outros e faz da fotografia uma coisa bem exposta, digamos assim. O que não quer dizer que a leitura de luz numa máquina fotográfica tem um sistema e o sistema também se engana. Portanto, tenham sempre cuidado e chequem depois de tirar a foto se ficou tudo ok ou se ficou muito mais branca do que aquilo que vocês estavam à espera. Se ficou, os smartphones dá para fazer uma coisa que é clicar e ficar a segurar num sítio qualquer e depois baixar a exposição. Quase todos os smartphones dá, ou seja, ficam com um quadrado e depois tem uma barra ao alto. Vocês touch até mais abaixo, até ficar mais escurinha. Se for uma máquina profissional, uma máquina de lentes trocáveis e whatever, já sabem, tem que acertar os settings da máquina para tirar a sobreexposição, certo? Muito bem. Dica número 10, e aqui eu também acho que é uma dica que se aplica a todos os ambientes, todas as coisas, que é editem com moderação. E a moderação aqui é muito relativa. Eu sou uma pessoa que até gosto de editar bastante. Em fotos de praia, por exemplo, gosto muito de, às vezes, vejo um cenário de praia brutal, mas estão, sei lá, vamos imaginar 200 pessoas e eu só queria 2, porque é um casal que está fofinho ali a fazer qualquer coisa. Eu sou aquela pessoa que vai tirar as outras 198, certo? O que eu quero dizer aqui é, não sejam aquela pessoa que, está tão giro, vou puxar este slider todo para a direita, pumba. Está tão giro, vou puxar este slider todo para a esquerda, pumba. E depois aquilo no fim fica
digamos que para ser simpático fica pouco natural, certo? Não fica uma coisa nem interessante de ver, nem profissional, barra bonita, barra interessante, barra olha que gira foto, barra. Portanto, eu acho que tudo tem que ser feito com alguma, e agora aqui vou não sei se é o termo correto, mas com alguma arte, portanto, ajustes, claro que sim. Eu acho que dá para esticar um bocadinho a edição, mas não demais, não que pareça uma foto má, ok? Porque eu estou aqui a dizer estas coisas todas, mas vocês não precisam de mexer em 10 sliders para estragar uma foto, basta mexer em um, certo? Se mexerem no slider da exposição todo para a direita, ficam com uma foto branca, portanto estragaram a foto com um slider. Se mexerem o slider todo de, sei lá, clarity para a direita, também ficam com uma foto muito estranha. Portanto, não façam isso. É a minha dica. Tentem manter as fotos o mais naturais possível, mas podem obviamente dar os vossos toques. Podem aquecer um bocadinho a foto na temperatura, podem fazer outras coisas. Não façam, é demasiado, ok? E são as minhas 10 dicas agora para tirar fotos brutais nel verano, nella praia. Isto, eu andei a ter aulas de espanhol só para este bocadinho. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Mais uma vez peço desculpa o cabelo, para a próxima será pior. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, está lá cenas, não está lá nada de praia porque não está, mas estão lá cenas, portanto vão lá visitar e até à próxima e boa praia para quem for, para quem não for, não sei para que é que viu este vídeo até ao fim. Obrigado.